ao nosso novo ciclo e mais um novo lugar. Sejam bem-vindos de volta à Suíça. Faz um tempo desde o meu último vídeo aqui, e acho que muitos de vocês que já me acompanham pelo Instagram sabem que nós recentemente passamos pela nossa primeira mudança de casa aqui. E por esse motivo, eu precisei focar mais a minha energia na mudança e em tudo que veio junto com ela, que é o que vocês vão entender ao longo desse vídeo. Oi, bem-vindos de volta à Suíça. Eu sempre gosto de gravar os meus vídeos nos cenários aqui da Suíça, na natureza, que é uma coisa que eu amo e eu sempre estou em contato e que a Suíça tem de melhor a oferecer. Mas para mim fez muito mais sentido gravar esse vídeo, ainda mais nesse tema específico, sobre a nossa primeira mudança aqui, dentro desse apartamento, que foi o apartamento que recebeu a gente. Então, como eu contei em outro vídeo que eu fiz, explicando sobre o nosso processo de mudança para cá, a gente conseguiu esse apartamento, esse espaço que a gente está hoje, 5 dias antes da gente literalmente chegar aqui na Suíça. E foi assim, quem abriu as portas pra gente. E eu sentia muito essa mensagem vindo dele, como se fosse assim, pode vir, eu recebo vocês. A gente só conseguiu ele porque as nossas amigas já moravam aqui e a nossa amiga tinha um conhecido, enfim, e acabou conseguindo pra gente. Mas eu também acredito sempre que quando a gente segue o nosso coração, aquilo que a nossa alma pede, o que a gente sente que precisa fazer, eu também acredito que as portas se abrem de maneiras que a gente nem consegue imaginar. Eu sempre tive uma conexão muito grande com o ambiente casa. E a casa, para mim, ela sempre simbolizou muito mais do que o ambiente físico, mas também como eu tô dentro de mim. Então, toda essa mudança começou exatamente nesse lugar. Eu construí uma intuição muito forte na minha vida por conta das experiências que eu vivi e as ferramentas que eu busquei para lidar com elas. E, consequentemente, com isso, eu comecei a me tornar uma pessoa muito intuitiva e muito sensitiva, principalmente a ambientes. Esse lugar não é o lugar que a gente vai morar. Só que, ao mesmo tempo, isso me gerava muita confusão, porque eu falava, nossa, a gente acabou de fazer uma mudança de país. Ele tinha sido essa porta de entrada, mas ele não era um lugar que eu conseguia chamar de casa. E mais do que a casa física, a cidade em que a gente estava, eu também comecei a perceber coisas que não ressoavam comigo e que não fazia sentido, sabe? A gente tá aqui. E no momento em que isso tocou dentro de mim e eu comuniquei pro Pablo, algumas coisas externas começaram a acontecer. Então, quando o Pablo foi comentar na empresa, né, para os amigos, para as pessoas que trabalham com ele, os suíços e tudo mais, e aí as pessoas começaram a falar, olha, desculpa, eu não tinha falado isso para vocês, tal, mas realmente a cidade que vocês moram não é uma cidade que é muito bem vista aqui na Suíça, por vários motivos. E as coisas que eu comecei a perceber é que o ambiente, tanto interno como externo, não era um ambiente que eu me sentia em casa. A sensação que eu tinha era que eu tava assim, flutuando, sabe? Eu não tava nem no Brasil,
mas ao mesmo tempo a sensação era que eu não tinha conseguido aterrar na Suíça. Então a gente começou toda essa procura e visitando apartamentos e assim, gente, procurar casa já é uma coisa que para a maioria das pessoas é um processo bem desgastante, porque você fica procurando e você não acha do jeito que você gosta ou no valor que você gosta. E fazer tudo isso aqui na Suíça, pra mim, assim, foi o dobro de trabalhoso. Eu me sentia completamente perdida. Eu vou fazer uma mudança no Brasil para uma outra cidade, a gente já fica um pouco perdida, mas é a nossa cultura, é o nosso país, a gente tem uma noção do que esperar. Agora, fazer uma mudança num país onde tudo é novo pra mim, como é que eu sei pra onde que eu tenho que ir? Bom dia! Olha onde a gente tá. Gente, a gente tá no trem. Hoje é sexta-feira. Que dia que é hoje? 30 de junho. E a gente tá no trem indo pra Ticino, cantão italiano, para poder visitar 2 apartamentos que a gente viu lá, gostou, só que, enfim, é uma cidadezinha perto de Lugano. Sim, é isso mesmo que vocês entenderam. A falta de pertencimento que eu senti era tão grande que me fez buscar o que era para mim mais familiar. Nesse ponto, eu conversei com o Pablo sobre ir para a parte italiana da Suíça. Ele foi bem resistente no início, porque o Pablo se identifica muito com a cultura alemã. Mas eu sugeri que nós fôssemos olhar alguns apartamentos e eu comecei a ir diversas vezes para Lugano para sentir o ambiente e entender a funcionalidade lá. Buscar a parte italiana da Suíça era como buscar algo dentro de mim que eu não encontrava na parte alemã. O idioma familiar, a culinária, o clima, as pessoas, tudo me fazia pertencer muito mais ao ambiente. A parte italiana seria uma escolha emocional, mas depois de tantas idas lá, algo em mim começou a mudar. Por mais que o ambiente fosse familiar, eu ainda assim não me sentia em casa. E toda vez que eu voltava para a Suíça alemã e via os Alpes na minha direção e toda aquela organização bem característica da Suíça que era presente ali, era ali que eu queria estar. Era aquele ambiente que eu precisava me desafiar, mas eu tinha medo. Medo de não conseguir, medo de não pertencer. E por algum tempo eu não queria assumir isso para mim mesma. A gente tomou uma decisão que a gente começaria a procurar pela casa. Vamos procurar pela casa, independente de onde ela seja. E a gente começou a procurar em cidades que a gente se conectava, que a gente olhava, e eu comecei a ir para essas cidades, então eu pegava trem, pegava ônibus, ia para essas cidades para sentir o ambiente, e aí eu avisava o Pablo e a gente começava a procurar nessas cidades e assim isso foi se desenrolando. Porém, como eu falei, esse processo começou a ficar num determinado momento num nível muito mais do que desgastante. Eu já tinha ultrapassado os meus limites. A ansiedade, ela começou a atingir um nível assim que eu nunca vi na minha vida, assim. Estamos aqui para mais uma visita de apartamento. Já visitamos quantos? Putz, faço ideia, perdi a conta já. Ó, chegamos aqui no prédio e vamos ver, né? Continuamos na fé, porque a gente visita, aí vê se gosta, aí tem que aplicar, ver se é aprovado. Esse eu tô sentindo que vai dar certo. Tá sentindo? Tem gente morando? Ou é... Acho que tem. A gente tá tocando. A gente chegou, tocou a campainha, o cara abriu. E aí o cara abriu a porta e falou, nossa, desculpa, mas... Não avisaram vocês? Não avisaram vocês, o apartamento já tá alugado. Pois é, não avisaram. A gente fez uma pausa nesse período da busca da casa e depois a gente voltou. Quando eu tava mais centrada, mais presente, entendendo as coisas dentro de mim. E aí naquela semana a gente tinha marcado 2 apartamentos para ver. A gente foi visitar o primeiro e eu me lembro como se fosse hoje. Eu não tive a sensação que eu tava esperando ter de é aqui e todas aquelas questões. Mas eu lembro de sentir uma calma muito grande. Eu lembro quando eu cheguei no ambiente, eu lembro que eu tava calma.
diferente dos outros lugares. Eu não tinha isso, eu tinha uma agitação, eu tinha uma ansiedade, às vezes eu saía chorando, às vezes eu saía perdida, frustrada. Nesse lugar, eu lembro que eu me senti calma. E aí eu falei pro Pablo, aplica para essa vaga e vamos ver como que vai ser. Mudar de casa para mim sempre foi um simbolismo muito maior do que a mudança física. Quando mudamos de casa, também mudamos algo dentro de nós. É por isso que muitas vezes já não nos sentimos parte de algum lugar. A nossa energia muda, tudo muda mesmo antes da mudança física acontecer. Pertencer é uma necessidade humana. Todos nós buscamos por pertencimento. Estar em um ambiente onde me sinto em casa era, para mim, me sentir pertencente ao novo país. E como isso é importante quando estamos longe do nosso. Por isso, as mudanças para mim são sempre uma nova forma de viver, enxergar, conhecer, explorar e me abrir para um novo ciclo num novo lugar, dentro e fora de mim. Aqui na Suíça tem muitas burocracias para você ver casa, para você conseguir a casa. Não é simplesmente você chegar na casa, visitar a casa e falar, opa, gostei, então tá, vamos fechar, e aí pega todo aquele monte de documento, igual é no Brasil, que também tem burocracias, mas não somos nós que escolhemos, não somos nós que damos a palavra final de sim, eu vou ficar com essa casa. Aqui na Suíça você visita a casa, outras pessoas que também viram esse mesmo apartamento, essa mesma casa, também vão fazer essa visita e você, se você gostar do apartamento, você aplica para uma vaga. E nessa vaga, quando você aplicar, eles vão te pedir uma lista de documentos e tudo mais. O dono é quem vai avaliar para quem que vai ficar o apartamento. E aí você pode ser tanto aprovado como não aprovado. Oi, gente! Hoje a gente veio comemorar com vocês uma coisa muito importante, né? Eu tava esperando o Pablo chegar do trabalho pra gente poder abrir, que tudo pra gente é motivo pra comemorar, tá? Também nós somos bons nisso e eu acho que todo mundo tem que ser assim, a gente tem que comemorar as pequenas e grandes vitórias na nossa vida. Mas, como vocês estão acompanhando aí, esse é um passo enorme pra gente depois de um tempo. O que a gente conseguiu? Se mudar. A gente conseguiu um apartamento! Não, mas a gente não conseguiu só um apartamento, a gente conseguiu o apartamento, o que a gente queria. Só um PS, eu quero falar, tá? Eu odeio tacinha de champanhe, então sim, a gente vai tomar champanhe na taça de vinho. Eu não gosto de tacinha de champanhe. Tacinha, você deve ser... Não, eu vi o Jacan falando, se tá bom ou tá certo eu não sei, mas Jacan falou, champanhe é vinho também. Então vai tomar na taça de vinho, não gosto de taça de champanhe. Falei. Comemorem com a gente esse momento, porque a gente tá muito feliz e eu também tô muito feliz de poder dividir isso com vocês e inspirar vocês a, como sempre, não desistirem, que uma hora vai e as coisas se encaixam. Eu amo vocês, sejamos muito felizes no nosso novo apartamento. Consegui. Achei que você ia chorar. Não, é só um alívio, tipo... Ao nosso novo ciclo e mais um novo lugar. Novo lugar. Cheers, gente! Esse é o tipo de coisa que só morando no exterior mesmo pra fazer.
da nossa vida, sobre esses momentos que estamos vivendo. Eu tenho umas reflexões sobre isso. E aí eu fico pensando lá na frente, quando a gente vê esses vídeos da gente fazendo toda essa função e ver tudo que a gente construiu juntos. Então dá uma mensagem pra Marina e pro Pablo do futuro. Olá. Marina e Pablo do futuro. E Lorenzo. Valeu a pena. Valeu a pena! Mano, você não sabe o que se vale a pena, eu ia falar, não. Mas agora o final foi bom. Tá sujo ali, ó. Tá tudo sujo aqui, ó. Tem sujeira aqui, tem sujeira ali. Limpa direito, mano. Só pra dizer, ó, são 10 pras 8 horas, vai. Eu gosto de arredondar. 8 horas. E esse foi o nosso primeiro dia de começar a arrumar as coisas. Temos ainda 20 dias pela frente até a mudança de fato chegar, porque a gente muda no... A gente se muda no dia 1º de setembro. Na semana que a gente se muda, o Pablo pegou férias pra gente poder dar um gás, assim. A gente tem pouca coisa, eu acho, nessa casa, porque muitas coisas a gente decidia não comprar justamente porque a gente já tinha essa vontade de mudar. Teve, assim, uma vida bem minimalista aqui, digamos, com relação... Eu nem decorei, assim, a casa do jeito que eu queria decorar, porque tudo eu pensava, bom, a gente vai mudar, então vai ser mais trabalhoso, então vamos deixar assim e depois na próxima casa a gente vai vendo como a gente se sente. Próxima casa que me aguarde. Qual que é a nossa ideia para mudança? Hoje falta exatamente quantos dias? Hoje é sábado, a gente muda na sexta. Alugou um caminhão que as empresas aqui que alugam carros e tudo mais, eles também disponibilizam. Aqui é normal as pessoas fazerem mudança sozinhas. Chegou a cotar, a nossa distância é super curta, não é muito longe e também é calculado isso. E foi um total de 1.300 francos que... Mais assim, barato, 1.300. O mais barato, sem empacotar, sem ajuda, só literalmente colocar as coisas no caminhão e eles levarem até lá. Limpar, não vai organizar, não vai fazer nada. E você pode cotar com isso, você pode cotar totalmente. Porque todo mundo vem, empacota tudo pra você, desmonta tudo, limpa, vai pra outra casa e faz tudo. A gente que fez isso que eu conheço que pagou mais de 4.000 francos. E ainda tem toda uma questão aqui também de a gente tem que entregar o apartamento super limpo, por assim, 1.000, 1.200 também para contratar, porque aqui são sempre empresas especializadas para fazer esse tipo de limpeza de entrega de apartamento. Então isso é uma coisa que a gente também vai fazer. A gente já tá fazendo, na verdade, eu já tirei muita coisa dos armários, já deixei os armários limpos e tô deixando tudo dentro de caixa, as coisas que a gente ainda tá usando. E assim, eu já esfreguei muito a privada, tá muito bonita a nossa privada, dá pra beber a água de dentro dela. Já esfreguei o forno. Zero expectativa pra mudança, o que a gente vai fazer que tá dentro dos nossos planos possíveis o Lô vai ficar na casa de uma amiga minha pra ficar brincando lá, ser uma coisa tranquila pra ele, porque ainda bem que temos essa rede de apoio aqui também, então... Desse tamanho, mas tem. Uma rede de apoio menor, mas temos. E vamos ver como que vai ser, mas a princípio é isso. Você tá preparada pra carregar colchão? Não, isso é uma coisa que eu falei isso pra ele. Eu falei, como é que a gente vai subir as escadas com isso? Não tenho a menor ideia, mas vamos lá.
bem-vindos à casa nova. Fizemos essa mudança e uma mudança assim completamente diferente do que a gente estava imaginando. Nós tivemos vários perrengues assim que a gente não estava contando. Eu passei mal durante a mudança. O Pablo já tinha passado mal um pouco antes e o Lourenço acabou dormindo na casa da nossa amiga porque pediu. Ele passou mal lá também. Então, assim, foi uma confusão quando a gente chegou aqui no ambiente. É como se a gente tivesse passado, assim, no meio de um furacão e a gente não reconhecesse nada, sabe? Ficou muito uma confusão no espaço da casa. A gente estava tentando se recuperar de tudo que tinha acontecido, do esforço físico, do emocional que pegou muito, né, quando eu fiquei ruim. Quando o Lourenço passou mal também na casa da minha amiga, eu fico super frustrado por nós não estarmos lá com ele. Então, assim, foi um turbilhão, sabe, que a gente viveu nessa mudança e a gente começou a pouco se restabelecer, montar a casa, que ainda não está completa, mas assim, agora a gente já organizou um pouquinho, já montamos alguns móveis. Então, de pouquinho em pouquinho, a cada montagem, a gente foi se sentindo mais em casa e aterrando mais, assim. E quanto ao ambiente, assim, não tem nem o que falar, gente. Dá uma paz no coração. Assim. Agora eu sinto que verdadeiramente eu tô na Suíça. Agora eu sinto que eu consigo aterrar, que eu consigo literalmente começar a minha vida aqui. E o ambiente aqui, assim, é maravilhoso, sabe? É um ambiente que eu já amava. É muito louco que às vezes a gente já tem essas respostas dentro da gente. Desde que eu cheguei aqui, esse lugar que a gente mora hoje é um dos lugares que eu lembro que eu falava pro Pablo, nossa, eu me sinto tão em casa ali. Tem uma prainha assim perto, então era um lugar que eu ia muito no inverno também e eu sentia um certo acolhimento. E agora é um novo recomeço pra gente. Eu espero que vocês acompanhem os próximos passos. Beijo e até mais!